Aí, boa noite a todos, sejam bem-vindos então a mais um webinar do INCT SBN Júnior, hoje com a apresentação do núcleo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Hoje, alguns docentes vão contar um pouquinho para nós sobre a história, então, da UFMS e como esse núcleo se desenvolve dentro do INCT. A gente vai ter a participação hoje, então, da Rochelle, da Luana, do Kaique, a Isadora, a Amanda e a Eduarda também. Pessoal, é com vocês, fiquem à vontade. Vocês me ouvem bem? Perfeito, Rochelle. Então tá. Boa tarde a todos, senhores, senhoritas. É um grande prazer estar iniciando essa apresentação do Núcleo FMS no INCT SBN Júnior com vocês. Então, a apresentação vai transcorrer dessa forma, eu vou falar um pouquinho sobre a história e a contextualização da UFMS, apresentar os professores, pesquisadores, e aí, na sequência, cada um vai fazer a sua apresentação. Então, vamos lá, por favor, Kaique. Então, como vocês podem ver, essa é a nossa universidade, né? Ela foi um marco profissional muito importante, primeiro no nosso estado, que ela começou como universidade estadual e depois ela se federalizou, e hoje ela é uma universidade federal do Mato Grosso do Sul. A gestão que hoje rege a Universidade 2024-28 é a reitora professora Camila Ítalo e o vice-reitor professor Albert Schiavetto. A gestão da universidade ela está baseada em 3 pilares: missão, visão e valores. A principal missão da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul é formar líderes, profissionais e cidadãos conscientes. A sua visão institucional é ser uma universidade acessível e e prezar pela excelência no ensino, na pesquisa e na extensão. Os seus valores principais estão entre cidadania, ética, integridade, profissionalismo e responsabilidade social. A presença da Universidade Federal, ela está em quase todas as regiões do Mato Grosso do Sul, como vocês podem ver. São 10 campi, Campo Grande e mais 9 municípios, 22 polos de ensino à distância, 2 bases de pesquisa e 3 fazendas-escolas, sendo a maior universidade do estado do Mato Grosso do Sul. A nossa universidade é pública, inclusiva e de qualidade. Conta já com 70 mil egressos, entre eles eu que vos falo, hoje mais de 40 mil estudantes, 5 mil servidores e colaboradores, em 138 cursos de graduação, 80 cursos de mestrado e doutorado, 28 residências médicas e 15 especializações. A nossa universidade, como eu falei, ela foi um marco profissionalizante aos habitantes do Mato Grosso do Sul. Hoje ela conta com 1.584 professores, 1.756 técnicos, mais de 500 colaboradores. Ela foi fundada como universidade estadual em 1962 e em 1979 ela se federalizou. Então hoje, né, com um pequeno detalhe ali, nós temos 47 anos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Só para contextualizar em quais eixos temáticos que nós estamos trabalhando, só relembrando que na SBN nós temos edificação, infraestrutura, rios urbanos e áreas úmidas. No núcleo UFMS, nós temos 2 eixos temáticos: edificação, sobre a tutela da professora doutora Paula Paulo, e rios urbanos, com o professor doutor Johannes Jansen. Os docentes pesquisadores do núcleo: professor doutor Carlos Noboyoshi, professor doutor Mark Arpadi, professor doutor Paulo Henrique, professora doutora Ana Camila, professora doutora Nídia Cristiane e professor doutor Celso Murilo. Os pesquisadores da pós-graduação. Então, no pós-doutorado, nós temos a Karen Takahashi, a Rochelle Carnaval, o pesquisador Rodrigo Bahia. Os doutorandos, Amanda Negrelli e Kaique Passoni. Os mestrandos, Andressa Oliveira, Eduarda Pokivicki,
Hermínia da Paz e Francisco Valentim. Os pesquisadores da graduação que estão em iniciação científica: Abilardo Gonçalves, Beatriz Oliveira, Bianca Jansen, Stephanie Ferreira, Flávia de França, Isadora Santos, Juliano Ramos e Luana Ramir, que a partir de agora cada um fará a sua apresentação de seus experimentos e de suas pesquisas. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu sou a Luana, sou aluna do professor Johannes. Só me confirmam se vocês estão me ouvindo. Sim, Ótimo. Luana, perfeito. Como a Rochelle falou, o professor Johannes ele é do eixo de rios urbanos, né? E o foco de pesquisa dele são as ilhas de tratamento flutuante. Então, todos os experimentos que a gente tem realizado são com foco nas ilhas, em específico na otimização da implementação dessas ilhas. Então, a gente tem trabalhado com as características das plantas, implementação dessas ilhas em campo, tratando também da estrutura das ilhas em si, e eu vou falar um pouquinho dos trabalhos que já estão sendo desenvolvidos. Pode passar, por favor. O primeiro trabalho que foi relacionado ao tema foi com o pesquisador Rodrigo Bahia, na sua tese de doutorado, e ele trabalhou com umas ilhas num canal experimental na UFMS. Pode passar, por favor. Então, o experimento do Bahia foi em escala reduzida, ele utilizou uma ilha com 5 plantinhas, e ele fazia algumas variações, né, para tentar entender como que funcionaria o comportamento hidrodinâmico do canal com a presença dessas plantas. Então, ele avaliou diferentes comprimentos de plantas e diferentes condições de fluxo. E a gente percebeu, né, com o experimento do Bahia, que a maior alteração que se tinha na hidrodinâmica, quando era implementada uma ilha, provinha da característica da vegetação. Então, com isso, a gente teve várias questões sobre o papel das macrófitas que viriam a ser pesquisados futuramente. Pode passar, por favor. Dando continuidade para o trabalho do Bahia, eu comecei a fazer um experimento, agora variando a quantidade de plantas, né? Já que a gente tinha entendido que as plantas eram responsáveis por essas mudanças, a gente tentou fazer uma variação de quantidade de plantas numa ilha. Pode passar, por favor. Então, coloquei uma ilha, uma escala maior, né? Acho que tinham cerca de 100 plantas nessas ilhas, e eu variei diferentes densidades. Então, preenchi 25%, 50%, 75% e a ilha completa. E o objetivo dessa pesquisa era entender como que a quantidade de plantas ia interferir, né, na hidrodinâmica do canal. A gente utilizou o mesmo canal que o Bahia tinha utilizado no experimento dele, e também sobre captura de poluentes, né, que é um fator importante de se entender como que a quantidade de plantas interferia. E no nosso caso, a gente utilizou os sedimentos, né, como base. Então, como os experimentos são bem longos e difíceis de ser realizados, a gente também fez a coleta desses dados para fazer a calibração de um modelo computacional, que também é uma outra área que tem desenvolvido pesquisas agora no nosso laboratório, que é de modelagem computacional. Então, um outro pesquisador estava trabalhando com o software ANSYS, usando os dados que eu tinha coletado em experimento para fazer a modelagem e futuramente conseguir mudar alguns outros parâmetros que seriam um pouco difíceis da gente entender e modificar no experimento em si. Pode passar, por favor. E aí, como eu falei, né, o trabalho do Bahia levantou várias questões com relação ao comportamento das plantas, e aí a IC Bianca veio também tratar algumas características específicas das macrófitas, que no caso a gente tem utilizado, desde o trabalho do Bahia até o momento, a Pistia, né, Stratiotes, que é a alface d'água. Pode passar, por favor. Então, o trabalho da Bianca foi conseguir avaliar a deformação das raízes quando elas estivessem submetidas a diferentes velocidades de escoamento. Ela utilizou um canal diferente do nosso, porque o experimento dela era um pouco mais visual,
Então, ela estava entendendo como que essas plantas mudavam devido à força hidrodinâmica do escoamento dentro desse canal. E ela desenvolveu uma escala para a gente conseguir fazer conseguir prever a deformação dessas raízes quando submetidas a diferentes condições de fluxos dentro de um corpo hídrico. E a aplicação dos resultados dela ajuda a gente a entender e compreender como que as ilhas podem ser otimizadas no tratamento de efluentes, né? Então, eu ia só comentar que cada linha de pesquisa vinha justamente tentando tratar sobre em que ponto a gente poderia otimizar a instalação dessas ilhas. Pode passar, por favor. E aí, no cenário atual, a gente tem o IC Juliano tratando da estrutura em si. A gente olhou um pouco para como o comportamento das plantas eram na condição de fluxo, depois a gente olhou para as plantas em si, e agora a gente está trabalhando com relação à estrutura. Pode passar. O Juliano está fazendo alguns estudos, né, com relação à estrutura física das ilhas, para trabalhar a resistência dos materiais que compõem as ilhas, os mecanismos de flutuabilidade, ancoragem, e como que essa interação entre a estrutura e escoamento e o quanto que ela interfere no tratamento quando ela é implementada. E ele também, o objetivo dele é desenvolver soluções modulares para que a gente consiga uma ilha com maior estabilidade e no futuro a gente possa escalonar isso. E nesse momento, o Juliano está utilizando estruturas de bambu para fazer os testes. Então, a gente vai fazer a validação em campo, que é a implementação dessa ilha num córrego dentro da UFMS. E assim a gente conseguir entender como que essa estrutura vai se comportar num ambiente real. Pode passar, por favor. Bem, é isso. Depois, se tiver alguma dúvida, a gente esclarece. Bom, então, no eixo, né, edificação, a gente tem como coordenadora a professora doutora Paula Loureiro Paulo, e ela trabalha nessas 4 frentes, principalmente dentro do INCT-SBN, né? São sistemas para tratamento de água cinza, sistema para tratamento de águas escuras, o impacto climático residencial e análise de ciclo de vida social. Dentro dos sistemas para tratamento de água cinza, nós trabalhamos em 2 subfrentes, que são os sistemas de evapotranspiração e tratamento de água cinza, o EVATAC, e sistemas de pós-tratamento, hoje estando destrinchado em green walls e tanque de zona de raízes. Já em sistemas de tratamento de águas escuras, a gente trabalha com uma subfrente dos TEVAPs, né, os tanques de evapotranspiração. Eu vou, então, entrar nessa primeira parte e os outros integrantes, eles vão, cada um dando andamento na sua frente. Os sistemas para tratamento de água cinza, então, o que eu acabei trabalhando e continuo no mestrado, né, e continuo trabalhando agora no doutorado, são os sistemas de evapotranspiração e tratamento de água cinza, o EVATAC. Juntamente comigo estão os alunos de iniciação científica, a Beatriz e o Abelardo. Então, esse EVATAC, a gente trabalha em diferentes escalas, né? E esse que está na foto é o EVATAC piloto, ele está instalado no nosso laboratório dentro da UFMS, numa área experimental, né? E ele é composto por 2 unidades, então, a CEVAT, que é uma câmara de evapotranspiração e tratamento, e o CW, que é o wetland construído, né? E aí está só CW, porque a gente vem trabalhando com algumas diferentes formas de alimentação, configurações, né? Mas este da foto, ele é um de fluxo horizontal subsuperficial. A CEVAT, então, ela é uma caixa de fibra de vidro, uma estrutura de fibra de vidro com 1 metro de largura por 1 metro de comprimento e 1,2 metros de altura. Já o Wetland, ele é um módulo também de fibra de vidro com 1 metro de largura e comprimento por 0,7 metros de altura. O sistema está plantado nas 2 unidades com canas X generales. Então, o que é? Eu falei ali, CEVAT, o Wetland, mas o que seria cada um, né? Então,
a Cevat, ela nada mais é que um wetland construído, só que ele tem uma certa modificação ali, uma adaptação dele com uma câmara de digestão anaeróbia embutida na sua base ali. Então, o efluente entra nessa câmara de digestão anaeróbia e daí ele vai percolando no fluxo ascendente em direção à saída. As pesquisas que a gente vem desenvolvendo recentemente com ele, no caso, em conjunto com o wetland construído, né, tem com base essa alteração do nível de saturação e alteração na forma de alimentação do sistema. Então, como você pode ver nessa segunda linha de imagem, né, a gente tinha ali uma configuração de fluxo horizontal, e em certo momento a gente trabalhou com um nível de saturação, depois alterou esse nível de saturação para ver a influência dele no tratamento e também no desenvolvimento das plantas. E uma terceira alteração que a gente acabou trabalhando foi essa alteração na alimentação. A gente mudou o fluxo de alimentação de fluxo horizontal para um fluxo vertical. Como eu disse, a gente trabalha com algumas escalas diferentes, né? E a gente também tem sistemas de EVATAC em escala real implantados. Esse primeiro sistema da foto, o escala real 0, que eu chamo, está instalado, né, na casa da Márcia, e ele já tem, a gente trabalha nessa frente já há uns 15 anos. Esse sistema da Márcia, se não me engano, ele tem uns 12 anos de instalado. E, como vocês podem ver, ele já é construído em alvenaria, no sentido de canteiro de jardim, né? Então, buscando também trabalhar essa questão do paisagismo. E ele possui, assim como os outros dois, né? Ele possui 1 metro de comprimento, 1 metro de largura, perdão, 2 metros de comprimento e 1 metro de altura. Já o wetland construído, ele nessa escala real da Márcia, ele também é um wetland de fluxo horizontal subsuperficial. Assim como o escala real 1, que está instalado na casa da nossa orientadora, né, a professora Paula. Já o escala real 2, o da casa da Karen, a gente está trabalhando nessa nova configuração de fluxo vertical. Então, essa é que a gente está buscando trabalhar essas novas configurações, né, assim como modificações na Cevat, também buscando otimizar esse tratamento da água cinza, pensando sempre na questão de micro-organismos, micropoluentes, né, surfactantes, toda essa questão para o tratamento da água cinza. Esse, inclusive, da casa da Karen, em escala real, no começo desse mês, a gente passou lá na casa dela fazendo, então, a construção dele, né, o preenchimento dele, com a câmara de digestão anaeróbia, os substratos, toda a finalização dele, inclusive a questão de encanamentos e os canos de coleta, né, piezômetros também, e onde vamos colocar as, as, as cestas para coleta microbiológica. Como eu disse, esse é um sistema que ele já está há mais de 15 anos, né, em pesquisa pelo nosso grupo. Ele é uma inovação do grupo de pesquisa da professora Paula principalmente, né? Mas ele vem sendo trabalhado já há 15 anos e a gente tem diversas publicações já nesse sentido. Então, eu selecionei algumas mais para destacar, assim, né, que nem essa do professor Fernando, que hoje é professor Fernando, né, do IPH, inclusive. Ele trouxe essa primeira publicação dos primórdios ali do sistema, em escala de bancada mesmo, analisando ali essa viabilidade do sistema. A gente tem um segundo, então, que é do Fernando Silva. Ele trabalhou com essa questão já da microbiologia, do perfil microbiológico do sistema. E tem esse artigo também do Robélio, que trabalhou a questão da remoção de surfactantes e em combinação, né, com a comunidade microbiana no sistema. Esse sistema aí também ele já está, vamos dizer assim, ficando conhecido, que ele já teve até participação com universidades estrangeiras, né? Então tem uma internacionalização ali já em volta desse tema, com esse trabalho apresentado no Congresso Internacional de Wetlands, né? Foi em parceria com uma universidade alemã. Então, foi um trabalho escrito pelo Carlo Morandi, lá da Alemanha. E eu trouxe mais 2, que são trabalhos do ano passado. Um foi escrito por mim, trabalhando essa questão de surfactantes e nutrientes na água cinza de lavanderia, pelo EVATAC.
E também esse trabalho da professora Paula, que vem trazendo um pouco desse histórico do sistema EVATAC. Então, para quem tiver interesse ali, pesquisa. Esse último ali, ele traz um pouco desse histórico de como vem sendo trabalhado o sistema. Olá, boa noite. Sou Isadora Santos, sou aluna de iniciação científica e vou apresentar sobre um sistema também de tratamento de águas cinzas, que seriam as cevatinhas, que são os módulos, né, em bancada da Cevat. Pode passar, por favor. Só comentando que esse trabalho é da mestranda Andressa de Oliveira, em conjunto com a minha iniciação científica. Bom, as cevatinhas são os módulos, né, como eu já tinha dito, de bancada da Cevat. Então, a gente buscou fazer os módulos em formato quadrado e em formato retangular, com diferentes medidas, né? E a diferença é que as retangulares, elas apresentam a brita 0 e a argila expandida. Então, são duas retangulares com brita 0 e duas com argila expandida, enquanto as quadradas são somente brita 0. Pode passar, por favor? Bom, como já tinha sido comentado, né, as cevates, elas têm a câmara de gestão anaeróbia, então o efluente, né, a água cinza, ele passa embaixo, né, na câmara de gestão, para realmente fazer esse tratamento de sólidos, né, na câmara de gestão, com ação de bactérias anaeróbias. Então, essa é a tratabilidade dos sólidos, para depois ele, em fluxo ascendente, passar pelo substrato, sendo de brita ou sendo de argila, e ele sair o efluente tratado das cevatinhas. Então, há uma alimentação diária com água cinza fortificada com diclofenaco, porque o mestrado da Andressa Oliveira é em relação ao tratamento de águas cinzas fortificada com diclofenaco. Então, a gente busca, né, avaliar como as cevatinhas, elas podem remover poluentes, né, como surfactantes, mas também o fármaco diclofenaco. O TDAH do sistema das retangulares são de 3 dias, e são 4 dias para as quadradas. Então, foram feitos ensaios, né, para avaliar essa remoção do diclofenaco. Foram feitos testes de corante, feitos testes em cromatógrafos líquidos e também testes de toxicidades para avaliar essa remoção. E a planta, né, nós também temos as plantas, né, que estavam no sistema, é a Ludwig. Muito obrigada. Bom, boa noite, espero que vocês estejam me ouvindo. Eu sou a Amanda, sou doutoranda da professora Paula, e a minha pesquisa é na área de sistemas de pós-tratamento, no meu caso, Green Walls. Pode passar. A minha pesquisa ainda está em caráter de revisão bibliográfica, né? Então a gente está tentando encontrar qual vai ser a melhor configuração, o que a gente vai usar, mas por enquanto, né, definindo o que são as Green Walls, elas são um sistema vertical de tratamento, de pós-tratamento de água cinza. Então, a parede verde, ela vai receber a água que já foi tratada no EVATAC na casa da professora Paula. A gente escolheu como substrato, né, o biochar e a argila expandida, então uma combinação dos dois, e todo esse esquema de paredes verdes, a gente tenta conciliar o tratamento, né, ou pós-tratamento da água cinza, mas também combinado com a exposição solar que tem na casa da Paula, então quais plantas são adaptáveis a esse sistema, e a essa exposição solar, e também o caráter paisagístico, né, de uma parede verde. Pode passar. Então, como que a gente está tentando esquematizar as Green Walls? A gente vai seguir mais ou menos uma adaptação do que o SAMI fez, então elas são divididas em 4 blocos. Cada um desses blocos tem 3 andares e 3 colunas, e um reservatório no final para coletar
a água que cai deles. E aí a gente poder posteriormente fazer a análise delas. E cada um desses blocos a gente vai usar uma configuração. Então, um bloco vai ser só o biochar, para a gente poder estudar um pouco o comportamento dele. Outro vai ser uma combinação mais biochar do que argila expandida, o outro mais argila expandida do que biochar, e outro provavelmente metade, né? 50% de biochar, 50% argila expandida. A nossa parede verde, a estrutura vai ser doada pela Ecotelhado, então já é um esquema, um formato do vaso pré-definido, né? E o que a gente espera que esse sistema, os nossos objetivos, né, com esse sistema, é que a gente consiga remover, né, os poluentes que ainda restam, né, depois do tratamento com Evatac, também avaliar a saturação desse substrato, né, então, posteriormente a gente vai fazer uma caracterização desse biochar para entender o que ele é, o que ele tem ali dentro, e depois fazer essa avaliação dessa saturação dele, e também avaliar se as plantas, como que elas vão se comportar, né, ao serem abastecidas com essa água cinza. Pode passar. Prosseguindo, vou falar de sistemas de tratamento de águas escuras. Tanque de evapotranspiração, ou TEVAP, que é o objeto da minha pesquisa. Este sistema é importante porque promove o armazenamento e degradação anaeróbica da matéria orgânica. Remove a água por evapotranspiração, é de baixo custo e sem lançamento de efluentes, nesse caso. Há reuso de nutrientes pelas plantas ou pelas bananeiras. É super adequado para as áreas rurais e isoladas. Peço para passar. Sim. No contexto do experimento em andamento, o laboratório de efluentes da UFMS, nesse caso o LABN, conta com um sistema em operacionalização, no qual a alimentação é feita diariamente, contando com 2 bacias sanitárias, em que uma masculina e a outra feminina. Cada uma delas conta com 3 usuários, totalizando 6 descargas diárias. No sistema, são realizadas as seguintes análises: monitoramento químico-físico, que consiste em análises como a DQO, o pH, o D, nutrientes, o NPK, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. É feita também a análise ou a avaliação do desempenho hídrico através da medição de vazão de entrada e saída, nesse caso do efluente, assim como a biometria das bananeiras e a translocação dos nutrientes. Peço para seguir. Isso. Aqui estão ilustradas algumas imagens do processo de construção do TEVAP. Conforme vê-se aí, está feita a estrutura que sustenta o sistema e, posteriormente, colocadas as camadas adsorventes. Essas camadas adsorventes são compostas por tijolo, que é o tijolo baiano, com 8 perfurações, a manta gestil, o solo e, por fim, as bananeiras. É tudo. Bem, continuando então,
O meu projeto de pós-doc, ele trata da infraestrutura verde no contexto urbano. Basicamente, é o que as soluções baseadas na natureza que estão sendo trabalhadas no PGTA podem ajudar na adaptação climática residencial. Como eu trabalho com conforto térmico, a professora Paula gostaria que eu observasse cada um dos experimentos, como eles podem reduzir a transmitância térmica que cada um gera através das paredes no local que eles estão instalados. Com isso, pode passar, Kaique. Nós esperamos ter um triplo resultado durante esse meu ano de trabalho. Primeiro, a viabilidade, né, dos parâmetros de qualidade que são obtidos pelos experimentos já trabalhados com relação ao reuso seguro de água no contexto residencial. Depois, o impacto que, de fato, eles conseguem ter com relação à temperatura dentro do ambiente residencial. E, por último, como observar como esses protótipos funcionam e são validados do ponto de vista da remoção de poluentes. Nesse período, eu fiz um envio de 2 artigos para 2 eventos. O primeiro foi aceito no evento de Chania e o segundo foi enviado ainda no evento do 40º Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental, na Guatemala, e eu aguardo o resultado. Boa noite, meu nome é Eduarda, eu sou bióloga e, enfim, contextualizando meu projeto, aqui em Campo Grande nós temos cerca de 10 aldeias urbanas, todas localizadas nas periferias da cidade, nas bordas mesmo da cidade, e elas acabam sofrendo uma exclusão físico-social, e acaba também tendo um grave déficit de infraestrutura de saneamento. Na aldeia do meu estudo, né, em Namaticaxé, uma aldeia terena aqui de Campo Grande, o principal problema deles, o desafio deles maior, é a questão da drenagem. Eles também não possuem pavimentação, e até pouco tempo eles não tinham a questão do esgotamento sanitário, foi colocado apenas há 4 anos atrás. Inclusive foi tema do meu TCC, essa falta de esgotamento sanitário, e agora eu estou tendo essa continuidade, né, com esses projetos lá na aldeia. Então, para solucionar essa questão do déficit de drenagem, as soluções baseadas na natureza, elas vão surgir, né, como essa alternativa ecologicamente viável. E, entretanto, geralmente, a engenharia costuma impor um tal modelo top-down, que é aquele modelo que vem de cima para baixo, né, como o nome já diz a tradução, onde os engenheiros pesquisadores vão trazer a solução alternativa, mas acabam meio que ignorando a parte social, né, a visão, aquela cosmovisão daquela comunidade. Então, inclusive lá nessa aldeia já teve problema com isso, na questão, quando eles foram colocar o esgotamento sanitário lá, houve um certo estranhamento, uma certa rejeição lá da comunidade, e na própria literatura já tem muitos outros casos também. Estava lendo nos Estados Unidos, onde os engenheiros pesquisadores criam os modelos, né, para ajudar aquelas comunidades, as propriedades, né, no caso, com as soluções baseadas na natureza, wetlands, e acaba acontecendo uma rejeição dos proprietários, então eles não conseguem implementar aquela infraestrutura ali, né. Então, e daí vem a metodologia, né, do projeto, do meu projeto, que é a avaliação do ciclo de vida social, que vai tirar o foco do impacto ambiental do sistema, do produto, e vai focar mais na questão social, né? Eu vou utilizar a abordagem participativa, onde eu vou, junto ali com a comunidade, criar os indicadores, fazer o diagnóstico, ver qual que é a demanda, o que eles vão precisar, o que eles precisam, como eles enxergam tudo aquilo, né? Para ver melhor enfim, respeitar o que a gente chama, né, também na literatura de indigenous standpoint, que é o ponto de vista
indígena. E nisso, né, esse é o meu objetivo, caracterizar a sustentabilidade social das soluções baseadas na natureza, na aldeia urbana e na Maticaxé, por meio da avaliação do ciclo de vida social, né, usando a variável teórica e através das variáveis operacionais, a gente vai conseguir quantificar, né, colocar em porcentagens essa questão da sustentabilidade social. A gente vai fazer a questão das conversas, dos questionários, numa escala binária bem simples, né, com sim ou não, vai ter essa troca ali com a comunidade, e depois eu vou pegar essas respostas da aldeia e a gente vai usar como um método matemático, né, que é o processo analítico hierárquico. E eu vou converter essas opiniões da comunidade em porcentagem e índices de aceitabilidade da comunidade. Desculpa fazer um pouco rápido, um pouco nervosa, mas é basicamente isso o projeto, e acho que se tiver alguma pergunta depois, eu posso responder sem problemas. Isso então, pessoal. Parabéns, então, pela apresentação. Muito, muito bom conhecer um pouco mais aí da história de vocês, todos os sistemas, né? Ficou super completo. Parabéns, né? Porque, assim, a gente sabe, tanto o professor, né, Johannes e a professora Paula são referências, né? Eu tenho um carinho muito grande pela professora Paula, é muito legal ir acompanhando esses sistemas aí ao longo dos anos. É isso, a gente deseja muito sucesso, então, para vocês. E a gente se despede, então, de quem está acompanhando a gente de casa. Muito obrigada por acompanhar, então, mais um webinar do INCT SBN Júnior.